Olá, como estão todos? Então, mais uma vez nós nos reunimos. Vamos juntos buscar esse conhecimento que há de nos auxiliar em nossa caminhada, nos sustentar. Dai-nos força e coragem, Senhor, em nossas buscas, em nossas necessidades. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar quem achamos ser nossos devedores. E não nos deixes cair em novos erros e tentações, e livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, seguiremos aqui com o nosso livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Tá, então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 32, Médium Inesquecível. Tá? Bom, trazendo um pouco para a nossa caminhada, para as nossas necessidades, nossas buscas, né? Nós despertamos para essas possibilidades de melhoria, né? A doutrina espírita é um caminho valoroso e importante a cada um de nós, trazendo ali respostas, né, sobre os assuntos que nos são caros dentro das nossas necessidades. Então, se temos dúvidas, né, só nós buscarmos ali na literatura, nos livros, né, nós vamos ali encontrar exemplos, situações vivenciadas, não idênticas, porque cada um de nós, como individualidade, tem ali o seu histórico, vamos dizer assim, né? Passa por determinadas situações. Mas, vez ou outra, há exemplos daqueles que passam por situações parecidas com a nossa, tá? E que nos deixam aí o exemplo de perseverança. Então, se nós pegarmos aí André Luiz, Emmanuel, trazendo um pouco de si, das suas histórias, né, das suas vivências reencarnatórias, já passaram por experiências, já passaram por situações muitas vezes difíceis, mas perseveraram e tem um equilíbrio, né, para nos dizer, e hoje nos dizem que é possível a gente poder dar os nossos passos, nós que despertamos para essas possibilidades. Então os exemplos, eles são muito importantes nesse sentido, né? E o maior exemplo que nós temos aqui, que é Jesus, nosso mestre, né? Que perseverou, que trouxe esses ensinamentos que são tão importantes, que são imutáveis, que falam sobre o amor, esse sentimento sublime que vai nos condicionar a aquilo que nós estejamos buscando e trazer ali uma paz, um reconforto a cada um de nós. Então o amor, ele está presente em todos os momentos. Se nós estamos aqui encarnados, é por esse amor, né? O amor de Deus que nos proporcionou essa oportunidade, o amor de irmãos queridos, né? O amor de Jesus que nos guia, está sempre nos auxiliando em nossas buscas, né? Então, assim, é o amor que nos condiciona. Se nós refletirmos, né, sobre as nossas vivências até esse momento, veremos aí como esse amor ele é importante a cada um de nós. Então, nós que ainda estamos buscando esse equilíbrio, buscando melhorias, possibilidades, nós que nos melhoramos ainda tão pouco e precisamos, né, desses exemplos de irmãos para que a gente continue caminhando e perseverando. É importante. Nossas conquistas, poucas que sejam, mas são muito importantes, tá, pessoal? A gente tem que se felicitar, avaliar, refletir sobre cada passo que a gente dá. Quando a gente consegue dar um passo nessa questão, como é que a gente sente, né? Como é que o nosso íntimo se sente, né? Cada dificuldade que a gente enfrenta aqui na nossa vida, né? Quando a gente persevera ali, quando a gente vê aquela tempestade passar ali, como é que a gente sente, né? Então, a gente tem que estar sempre refletindo sobre a vida, sobre aquilo que está se passando conosco, e aí sim buscar trabalhar por essas melhorias e essas possibilidades. Isso é muito possível a cada um de nós. E os exemplos, eles são muito
importantes. E justamente nesse capítulo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre Paulo de Tarso, né, que foi um exemplo dentro do cristianismo. A gente já acompanhou a história, viu a questão da perseguição aos judeus e depois que ele dedicou ali toda a sua vida, né, quando ele teve aquele encontro com Jesus ali nas portas de Damasco, né, e aí ele passou a se dedicar, ele passou a se esforçar e buscar ali viver, né, os ensinamentos de Jesus, né, e ele venceu ali o bom combate, vamos dizer assim, né, que não é contra os outros, mas superando a si, trabalhando pelas suas melhorias, levando a palavra, enfim. A gente acompanha ali no livro Paulo de Tarso, no livro que traz a história, né, de Paulo de Tarso ali, junto de Saulo, e são passagens importantes para cada um de nós ali dentro das nossas reflexões. Então, pessoal, o exemplo ele é muito importante. Então precisamos, e dentro da doutrina, temos exemplos de irmãos que têm uma história e que a partir do momento que decidiram trabalhar pelas melhorias, pelas possibilidades, se esforçaram e continuam se esforçando até hoje e vêm nos trazer esses exemplos pelas obras, né, para dizer que sim, é possível quando há dedicação, quando pelo amparo ali de Jesus e a permissão de Deus conseguiremos sim, tá? Então, é possível. Tudo na nossa vida é uma construção incessante. A encarnação é um presente, uma possibilidade valorosa a cada um de nós, tá? Então, acredite em si, acredite que é possível, trabalhe, né? Nós precisamos trabalhar por essas possibilidades. Vamos acreditar em nós, vamos acreditar no nosso potencial, quem somos, seres eternos, né? Trazendo aí essas possibilidades de nos melhorarmos a cada momento e direcionarmos a nossa encarnação. Então vamos lá. Da reunião pública de 6/5/60, questão número 231, primeiro parágrafo. Estudando a mediunidade em ambiente, recordemos um dos médiuns inesquecíveis dos dias apostólicos, Paulo de Tarso. Em torno dele, tudo era contra a luz do Evangelho. A sombra do fanatismo e da crueldade não se instalara apenas no Sinédrio, onde se lhe situava a corte dos mentores e amigos, mas também nele próprio, transformando-o em perigoso instrumento de perseguição e de morte. Feria, humilhava e injuriava a todos os que não pensassem pelos princípios que lhe norteavam a ação. Mas desabrocha-lhe a mediunidade inesperadamente. Vê Jesus redivivo, escuta-lhe a voz. Aterrado, reconhece os enganos em que vivera. Entretanto, não perde tempo em lamentações inúteis, tá? Então é um pouquinho da história, né? Um resumo aí do que aconteceu. Desde a perseguição até o encontro ali com Jesus, né? E a questão da mediunidade, que é muito bem frisado aqui pelo texto, né? Por Emmanuel, tá? E aí ele não perde tempo ali em queixas e lamúrias e culpas, e ele trabalha incessantemente ali pelas possibilidades. Ao invés de ele se apegar às culpas, né? Ao invés de ele se apegar em queixas, né? Que ele teve ali algumas situações que a gente acompanhou da questão da perseguição. Ao invés disso, ele procura enxergar as possibilidades e trabalhar por essas possibilidades, né? Então, um exemplo para todos nós, né? Muitas vezes acabamos fazendo o contrário, todos nós. Mas por que não enxergar as possibilidades e trabalhar por elas, né? Então, um direcionamento aí para nós. Não se sucumbe desesperado, não se confia à volúpia da autocondenação, não foge à luta pela renovação íntima. Percebe que não pode recolher de pronto a simpatia da família espiritual de Jesus, mas não se sente fracassado por isso. Observa a extensão dos próprios erros, mas não se entrega ao remorso vazio. Então, com certeza, ele teria que
reconquistar todas essas possibilidades, né? Então, quando se fala aqui da família espiritual de Jesus, né? É porque eles conheciam ali tudo que ele havia feito, então ele teria que reconquistar ali a confiança dos apóstolos, enfim, aqueles que acompanhavam Jesus. Empreende com sacrifício a viagem à própria renovação. Então, isso é muito importante para nós, né? Nós que estamos aí nesse processo, nessas possibilidades. Empreende com sacrifício a viagem da própria renovação, tá? Então, não tem jeito. Aquilo que nós tenhamos que passar, passaremos, né? Não é porque seguimos um caminho ou porque falamos sobre Jesus que as coisas todas serão tiradas da nossa vida, a gente não terá mais situações a serem revistas. Teremos que passar, passaremos. Porém, não será da mesma forma. Porque agora, aliado a tudo que a gente está aprendendo, né? A gente fala sobre a importância da prece, a importância de estarmos atentos aos pensamentos, da esperança, da renovação. Nós temos bons exemplos, né, de perseverança, para que a gente possa se recordar. Temos o maior exemplo de todos, que é Jesus, esse amigo querido que disse que jamais nos abandonaria. Então, estaremos aí muito amparados para a gente conseguir buscarmos ali, trabalharmos pelas nossas situações de renovação, de melhorias, para que a gente tome aí o nosso caminho. Para tanto, não reclama a cooperação alheia, mas dispõe-se ele mesmo a colaborar com os outros. Encontra imensas dificuldades para a iluminação da alma, no entanto, não esmorece na luta. Segundo a palavra fiel do Novo Testamento, é açoitado e preso, várias vezes pelo amor com que ensinava a verdade, mas em contraposição na Licaônia e na Macedônia foi tido como sendo Mercúrio, encarnado e servo do Pai Altíssimo. Não se sente, todavia, esmagado pela flagelação ou confundido pelo êxito. Tolera assaltos e elogios como o pagador correto, interessado no resgate das próprias contas. Diz ainda a boa nova que Deus operava maravilhas pelas mãos dele. Entretanto, ele próprio declara trazer consigo um espinho na carne, que o obriga a viver em provação constante. E enquanto o corpo lhe permite, dá testemunho da realidade espiritual, combatendo ignorância e superstição, maldade, orgulho, tentação e vaidade. Bom, então ele mesmo não se deixa envaidecer por elogios, nem por críticas, ele sabia ali do que ele deveria fazer e buscar. Então, quando ele diz aqui espinho na carne, significa aquelas questões que se passaram, mas que ele trabalha ali com afinco pelas possibilidades e pelas melhorias, né? Então, a gente viu que por vezes ele teve tratamentos bem difíceis, foi preso, né? Enfim, passou por situações ali para levar a palavra de Jesus, né? Levar os ensinamentos adiante. Não tem ouro fácil, nem ouro fácil, desculpem, nem ouro fácil, nem privilégios, nem cidadela social, nem apoio político. Ele e o tear que o ajudava a sustentar-se ficaram através dos séculos como símbolo perfeito da influência pessoal e meio adverso, ensinando-nos a todos, principalmente a nós, outros, encarnados e desencarnados de todos os tempos, que podemos pedir orientação, falar em orientação, examinar os sistemas de orientação, mas que acima de tudo precisamos ser a própria orientação em nós mesmos, né? Então, fica aí essa mensagem aí para todos nós, né? Precisamos, sim, de amparo, de auxílio, né? Quando ele diz orientação, precisamos estar aí nessa busca do aprendizado, do convívio, né? Que nós temos ali, sob o amparo da doutrina, estudando Jesus, sobre Jesus, muito importante, a gente precisa muito dessa ajuda, mas que precisamos ali partir de nós, esse querer, essa vontade de trabalharmos, entendermos um pouco sobre nós,
buscarmos essa compreensão sobre o que está acontecendo conosco. E aí sim, trabalharmos pelas situações, né? Pelas situações que achamos que são nossas necessidades, né? Com esforço, com afinco, pela nossa renovação e nossa melhoria em qual campo que seja da nossa vida. E aí sim nos sentiremos fortalecidos para que a gente possa continuar, pois estaremos amparados e jamais estaremos sós. Então fica essa mensagem para esse exemplo aí de Paulo, né, que passou por tantas situações adversas, mas mesmo assim perseverou nas buscas, acreditou, né, venceu ali o bom combate, vamos dizer assim, e aí ele seguiu a sua caminhada adiante e não desistiu. Então, bons exemplos, eles são importantes e estão entre nós a nos estimular a seguir em frente, né? Que a gente continue, que a gente não desanime, porque os obstáculos eles serão muitos, acontecerão sim, faz parte da nossa trajetória reencarnatória, da nossa reencarnação, mas que não vem como castigos ou penas ou para nos paralisar, mas como possibilidades para trabalharmos pelas nossas renovações e melhorias, assim como Paulo, né, que diz que ele trabalhou pela sua renovação. Nós podemos trabalhar pela nossa renovação, depende de cada um de nós, tá? E também eu gostaria de falar um pouco sobre um exemplo de um amigo muito querido que nos trouxe aí os ensinamentos da codificação que não podemos nos esquecer, que é Allan Kardec, né? Esse amigo querido que, com muito afinco, com muito esforço, muito estudo, trouxe aí as obras da doutrina, né? As obras básicas da doutrina, onde, através desse rico material, podemos nos esclarecer, sanar as nossas dúvidas. Então, esse é o caminho, é o estudo, é o entendimento, é a compreensão, né? Tudo que nós aprendemos vivenciando pela mediunidade, pelas nossas experiências, mas o importante são as nossas reflexões, o nosso querer, né? Aquilo que nós trazemos e aquilo que nós vamos ali com muito esforço e afinco buscar. Tudo bem, pessoal? Então fica essa reflexão para cada um de nós aí, para que a gente persevere, né? Para que a gente continue. Porque na nossa vida há momentos em que a gente precisa simplesmente continuar, perseverar, pois haverão dúvidas, haverão situações onde a gente não encontra ali um porquê das coisas momentaneamente, mas que a gente simplesmente continue, que as respostas virão até nós com o tempo e tudo há de caminhar da melhor forma. Confiemos em Deus, em Jesus, confiemos nas nossas possibilidades, no nosso querer e vamos seguir em frente. Então, com essas reflexões, vamos finalizar aqui o nosso encontro. Agradecendo sempre a Deus, a Jesus e o amparo de amigos queridos, agradecendo pela oportunidade dos estudos, desse conhecimento valoroso, pela presente encarnação, pelo planeta que habitamos, por tudo que temos, quem somos. Ampara-nos, Senhor, dai-nos força e coragem para seguirmos adiante. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, mais a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar quem achamos ser nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações. Livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus.